Boa noite. Mas um prazer a gente começar esse segundo semestre, né, com outro estudo dirigido, um outro livro. Agora nós vamos ter a oportunidade, né, de falar, de aprender, né, sobre arte e fé, mais fé, do Makoto Fujimura. E quem vai estar trazendo esses estudos aqui vai ser uma dobradinha de Darli Nusa e o Felipe Barnabé. Eles vão ficar batendo a bola e no final a gente vai ter um convidado, né? Mas é com muito prazer que eu trago hoje que a gente traz, né? A BC2 Artes traz a Darli Nusa, que na verdade faz parte da nossa equipe também, né? E é uma prata da casa. Eu tenho bastante orgulho de ser amiga dela, né? Na verdade, eu colega, mas ela ainda não sabe, mas ela é minha amiga. E, e sinto muita alegria de tê-la aqui. A gente vai fazer uma breve oração, porque tudo que a gente faz, a gente aponta para o Senhor, né? Como nós somos cristãos da ciência e arte. E depois disso, eu vou pedir para a Darli se apresentar, tá bom, Darli? Obrigada. Opa! Querido Deus, nós estamos aqui neste momento, Pai, para aprender mais um pouco, Senhor, das maravilhas que o Senhor trouxe, que o Senhor nos deu, uma beleza. Senhor, nos ajuda a sermos artistas e apreciadores da arte, Senhor, conforme o teu coração. Senhor, traga na nossa mente mais percepção do teu amor através disso, Pai. Te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Darli, por favor, agora é contigo. Obrigada, Rosana. Gente, obrigada por virem. Estou muito feliz de estar aqui e já agradeço a BC2 pela confiança e abertura desse grupo e por confiarem também no meu trabalho. E é um privilégio para mim estar aqui aprendendo com vocês, ouvindo e podendo também partilhar questões tão importantes e caras para nós, né? Que é o encontro de arte e fé. Eu, desde já, quero agradecer ao Felipe Barnabé, que aceitou tão gentilmente esse convite de partilhar esse semestre comigo. Vocês vão ver aí os encontros sendo mediados e expostos por mim e por Barnabé. Próximo mês ele está aí a todo vapor, partilhando o capítulo 3 e o 4, e hoje vocês vão estar comigo com o 1 e o 2. A minha formação é toda nas artes visuais, com exceção um pouquinho do doutorado, que foi entre mercado de arte e mercado e feiras, mas meu campo é todo nas artes. Foi esse privilégio que Deus me deu de estudar e de focar nas artes. Então, esse é meu campo caro que Deus me permitiu estudar, trabalhar e conhecer um pouco. Então, é um privilégio para mim poder partilhar coisas tão específicas e coisas que eu gosto tanto de estudar e de conhecer. Como já dito, nós vamos partilhar hoje a leitura dirigida do capítulo 1 e 2. Vocês, por favor, sintam-se à vontade, fiquem livres para me interromper, para comentar alguma coisa, podem ficar à vontade, como vocês desejarem, viu? Isso daqui, eu quero que seja mais uma roda de conversa do que alguém só que fala. Eu gosto muito de falar, vocês vão ver. Então, podem, por favor, falar, discordar, fiquem à vontade. A sala também é de vocês, viu? Eu queria começar fazendo um convite para vocês, que é uma coisa que tem mudado muito para mim nos últimos anos, em especial no último ano, e tem feito muita diferença nas minhas leituras. Como a gente está aqui fazendo uma leitura dirigida, veio a calhar lembrar desse ponto e trazer esse autor para acompanhar o Makoto Fujimura, para acompanhar essa nossa leitura no Makoto Fujimura. Então, eu queria convidar vocês para a gente dar uma olhada nesse livro e apreciar esse livro. O meu já está aqui, mas a partir também de uma lente, né? Usar um óculos aí. Nós sempre estamos com algum óculos, nós sempre temos algum óculos para algum livro, alguma leitura, e eu queria convidar vocês para ver o Makoto Fujimura a partir das lentes freudianas, eu diria. Rosana, se você puder passar
Por que eu estou falando isso para vocês e queria apresentar para vocês esse livro junto ao do Makoto? Esse é o livro do Frame, The Doctrine of Knowledge of God. Esse é a versão em inglês e tem a versão também em português, que é a Doutrina do Conhecimento de Deus. Se vocês quiserem consultar depois, fiquem à vontade. Ró, você pode passar, por favor? Esse livro trouxe para mim, ele é um livro que apresenta a doutrina do conhecimento de Deus, mas ele nos traz uma proposta muito interessante sobre epistemologia, como nós nos relacionamos com o conhecimento, como nós conhecemos o porquê, qual a melhor forma de fazer isso. Tem uma diversidade de questões que o Frame vai tratar, e eu acho importante a gente pensar isso porque nós estamos conhecendo. Então, acho importante a gente pensar essa questão a partir dele, porque nós estamos conhecendo um autor, nós estamos conhecendo a filosofia que ele está apresentando, a abordagem que ele está trazendo. Então, o Makoto, ele tem toda uma estrutura no seu livro, e eu acho importante a gente também perceber não só o conteúdo que o Makoto traz, mas também perceber a forma, qual que é o formato, que ele destrincha questões entre arte e fé. Então, se nós estamos no campo da arte, se nós estamos vendo o conhecimento de arte, como que se dá isso, onde, o porquê, qual o conhecimento que nós estamos buscando, eu acho válido a gente não pensar só uma perspectiva. E é nisso que o Frame vai nos ajudar. O Frame fala de 3 perspectivas: perspectiva normativa, situacional e existencial. Então, na normativa, ele vai chamar a gente, vai nos dar um convite para a gente pensar quais são as normas, as diretrizes que Deus tem para nós a respeito desse assunto. Na existencial, ele vai nos falar sobre o nosso posicionamento do nosso coração diante desse assunto, sobre quem sou eu diante desse assunto, como eu reajo, é sobre mim neste assunto. Na perspectiva situacional, nós vamos avaliar quais os fatos, as situações que estavam ao redor desse tema que nós estamos tratando. Então, são 3 perspectivas que eu costumo chamar e que tem lá num dos escritos dele, que é uma ideia caleidoscópica. Então, você tem 3 ou mais formas de ver, né? Várias texturas que esse caleidoscópio nos dá. É o mesmo instrumento, mas você gira esse instrumento para você ver várias perspectivas. Por que eu estou chamando a gente para ler o Makoto a partir dessa perspectiva fremiana? Porque muitas vezes, e aí vocês me corrijam se vocês concordarem ou discordarem também, muitas vezes nós temos tendência nas artes a sermos muito existencialistas, que é apontar muito essa perspectiva existencial. Então, a gente vê, por exemplo, ao longo da história da arte, muitos artistas foram expostos a partir só da sua biografia. Então, a visão é a partir só do artista, de si, e mostra pouco as normas, as diretrizes que esse artista tinha e levava em consideração, mostra pouco a situação que esse artista estava. E aí, para equilibrar essas visões, nós precisamos pensar os outros aspectos, né? Quando eu estou produzindo, não é só sobre mim. Existem normas, existem diretrizes que eu sigo, e existem diretrizes de Deus para mim como artista. Eu também não tenho só as normas, eu tenho a situação. Qual é a situação? Qual o contexto que eu estou? Então, eu queria convidar vocês para a gente dar uma olhada no Makoto pensando essas 3 perspectivas. Quais são as situações que o Makoto está nos colocando? Quais são as propostas que ele está colocando sobre a identidade dele? Quem é ele nesse processo? Como se dá esse processo? E quais as normas que ele está ancorado? Onde que o Makoto está embasado? E a gente vai encontrar isso na estrutura do livro e no conteúdo que ele está colocando. Por isso que eu também estou convidando vocês a pensar sobre isso. Pode passar, Flor. Então, vamos começar a pensar quem é Makoto Fujimura, né? E aí, uma parte que me chamou a atenção, que lá na página 15, se vocês derem uma olhada na página 15, ele é bem no início. A página 15 é a primeira página do A Arte Sagrada do Criar, que é o primeiro capítulo. Um parágrafo depois dele dizer para nós, fazer essa pergunta, quando você soube que era um artista, ele coloca o Salmo 139.
Então, aí, nesse ponto, a gente já começa a ver quais são as diretrizes e as normas que o Makoto está ancorado. Né? Ele não só numa identidade em dizer quem ele é, formado em tal lugar, ou outras coisas mais que ele poderia acrescentar do currículo, mas quem ele é como identidade, como pessoa, como cristão. E aí ele nos apresenta o Salmo 139 e vai responder para nós quando foi que ele soube que ele era um artista e por que ele é o artista que ele é hoje, né? E aí ele cita o Salmo 139 falando: tu criaste o íntimo do meu ser e teceste no ventre da minha mãe, e vai falar, comentar aí sobre o Salmo 139. Eu achei isso muito interessante, ele se colocar como um cristão artista. Às vezes a gente se coloca, né, como artista formado em tal lugar, lá, e às vezes a gente nem lembra de que a gente é cristão antes de mais nada, que nós somos seres diante de um Deus, que adoram um Deus específico e único. Então, achei interessante ele colocar essa proposta no livro, de citar o ser cristão. Outra coisa interessante é que o Makoto, ele não é somente artista, no sentido, na formação dele, né? No sentido lá da profissão dele, ele não é só artista, ele foi muito influenciado pelo William Blake, que é um artista, mais ou menos, o ponto alto da produção deles, vocês vão ver, se vocês pesquisarem, é mais ou menos 1750, William Blake, ele é um poeta, artista inglês, que trabalhou muito a pintura fantástica, esse mundo imaginativo. Então, o Makoto, ele é muito influenciado por esse artista, ele mesmo cita esse artista no livro, mas uma surpresa para mim, eu não sei se foi para vocês, o Makoto, ele teve dupla graduação. Ele estudou também comportamento animal enquanto ele estudava arte, e ele se tornou um especialista em escrita criativa. Então, assim, ele é bem diverso na sua formação e teve contato com outras áreas, tanto científica quanto também das humanas, trabalhando com escrita criativa. E então a formação etologia, obrigada, Rosana. Então a formação universitária dele é uma formação bem, digamos, ampla, né? Pensando nessa formação de artes, que às vezes é muito difícil a gente sair, para os artistas sair do campo de artes, e o Makoto passeia por outras áreas, né? Então, esse é o Makoto que nós vamos conhecer agora, a partir de agora, o livro dele. Alguém que olha para o campo das artes para além da formação em artes em si, né? Pode passar, Flor. E aí, agora nós vamos começar a ver e perceber quais são os objetivos dessa escrita, né? Vamos passear tanto pela forma que ele escreve, quanto pelo formato. E aí eu vou acentuar uma coisa bem interessante aqui que eu achei do Makoto em relação à forma do livro. Ele começa a escrever muitas vezes sobre a sua identidade, ele começa a contar algumas histórias da sua vida, algumas coisas que ele foi aprendendo e vendo, e aí, em um próximo parágrafo, ele já coloca, por exemplo, uma exegese de alguma palavra, de algum termo que ele achou interessante, principalmente termos bíblicos, relacionando esses termos com a arte, com o campo. E aí, depois, ele traz um pouco da situação e responde à situação, ao contexto que ele está vivendo com esses termos e essa proposta. Então, assim, a forma que ele escreve não é uma forma única. Ele poderia, por exemplo, falar sobre arte só pensando a biografia dele. E não, ele permeia outras formas de escrita, né? Às vezes ele traz alguns conceitos mais filosóficos, às vezes ele vai trazer alguns conceitos da hermenêutica, né? Porque ele faz uma exegese ali de alguns termos. Então, nós vamos ver um Makoto diverso na escrita. A forma da escrita não é uma só. E depois eu quero ouvir vocês, o que vocês acharam disso, mas eu achei interessante essa diversidade de possibilidades que a gente encontra em um mesmo livro.
Isso é a respeito da forma. A respeito do conteúdo, nós vamos ver muitas coisas que ele propõe, né? Os pressupostos que o Makoto tem, os desafios que ele coloca no livro, o contexto, né, que ele está, um contexto americano, que ele tem visto uma diversidade de problemas relacionadas a individualismo, a problemas contemporâneos que nós também, como brasileiros, passamos. As diretrizes que ele tem, que eu já falei para vocês, que é preciso a gente olhar para essas diretrizes, elas são importantes, elas nos norteiam, e as propostas dele. A cada capítulo, ele vai nos trazer uma proposta, então nós vamos passar por esses 5 pontos. Por favor, mais uma vez, fiquem à vontade para me interromperem e para completar alguma coisa que vocês queiram. Pode passar, Ró. Então, primeiro, eu queria falar um pouco sobre a estrutura, né? Assim, que esses capítulos vão trazer para a gente, né? O autor vai falar que ele traz camadas, ele está chamando essa forma do Makoto escrever de camadas, colagem, né? Ele faz uma analogia muito interessante aí a uma linguagem das artes visuais, a uma mídia que são colagens, você sobrepõe camadas. Então, camadas de significados justapostas. Então, quais? Algumas delas eu já falei aqui para vocês. Ele faz uma exegese, uma interpretação bíblica, diálogo com outros artistas e poetas. Ele traz reflexão sobre os horrores do mundo moderno, considerações sobre a eternidade, traz as raízes profundas nas tradições da arte japonesa, né? A família dele é toda japonesa, sua jornada pessoal e principalmente a relação dele com a adoração. Ele tem essa jornada pessoal dele como um momento teológico, um momento de devoção. Então, nós vamos ver muito isso nos pressupostos dele. Isso que eu acabei de falar, nós vamos ver isso lá no prefácio, na página 8 em especial. A gente vai encontrar um pouco sobre a estrutura do livro, lá na página 8. Outro pressuposto, que já está um pouquinho mais lá na frente, que está na página 22, ele vai falar sobre os desafios, né? Ele vai trazer para a gente alguns desafios. É uma resposta, esse livro, ele fala que é uma resposta ao racionalismo, essa tentativa, né, demasiada ao longo da história que a gente vê, essa tentativa demasiada racionalista de tentar explicar a fé e considerar que o racionalismo é a única, muitas vezes, e a melhor forma de explicar a realidade e de explicar a fé. Então, ele traz nesse livro algumas respostas sobre isso, né? E ele diz que Deus é artista. Deus, ele não é só o Deus da palavra que fala para nós, mas ele também é artista. E, gente, a gente tem que ter um cuidado aqui para a gente não fatiar Deus, né? Não dizer, então Deus é só artista porque ele criou todas as coisas, mas ele é um Deus também racional que fala e que a sua palavra cria as coisas, também não. Então, a gente tem que ter um cuidado aqui para a gente não considerar e não considerar que o autor está tentando fatiar Deus, né? Mas, pelo contrário, a gente pensar fora desses reducionismos, e muitas vezes com tendência racionalista, né? De reduzir Deus à palavra, e de pensar tentar pensar, né? Porque nós também não damos conta de tentar pensar essa inteireza que Deus nos apresenta. Então, e também pensar a inteireza humana, porque nós não somos só seres racionais, nós somos seres que temos desejos, nós temos emoções, a cognição, pensamentos e tantas outras coisas. Então, o Makoto traz essa reflexão para nós. Ele também vai trazer uma ideia que eu achei muito interessante e que faz toda a diferença para nós, que é essa ideia de praticar a arte de forma redentiva. Ele diz que nós fomos redimidos e nós já estamos vivos em Cristo para a eternidade. Tem muitas vezes a gente escuta a ideia de que nós recebemos Cristo agora e nós estamos esperando Ele no futuro para viver a eternidade, né?
Eu sei que ainda não morremos e ainda não estamos lá com ele, mas é interessante essa virada de chave que o Makoto dá, que se nós já ressuscitamos em Cristo, e se nós já estamos em Cristo, vivos com Ele, significa que nós já estamos em eternidade com Ele. Então, Ele já está produzindo agora, visando isso, desfrutar hoje e agora dessa eternidade que Ele já desfruta por ter Cristo e já ter recebido Cristo. Então, é uma virada de chave que muda a dinâmica, né? Muda muito a dinâmica quando a gente está produzindo alguma coisa. Eu, por exemplo, particularmente, se eu estou pintando, pensando que eu ainda vou estar vivendo a eternidade, eu distancio dessa presença real de Cristo em minha vida e dessa transformação, dessa nova vida que Ele me deu, né? E se eu já estou pensando que eu já estou inserida na eternidade com Cristo, porque Ele já me salvou e me fez viver e me faz uma nova criatura, eu já estou desfrutando a partir de agora da eternidade, e isso muda todo o meu processo de criação. Isso muda a minha relação com Deus, isso muda a minha relação de artista com a realidade, isso muda a minha relação de artista comigo mesma, né? Aí a perspectiva existencial, e muda também a minha perspectiva com as normas. Então, acho interessante a gente também depois pensar um pouco sobre essa proposta do Makoto. Outra coisa interessante, gente, estou indo rápido, tá de boa para vocês? Eu dando falar disparado. Vocês estão ouvindo aí? Tá. Qualquer coisa, obrigada, Rodrigo, por ter lembrado do microfone, vocês falem. Outra coisa interessante que a gente vai ver no capítulo, lá em especial na página 16, falando sobre a conexão entre o cristianismo e o processo criativo dele, né? Ele fala que ele chegou para produzir a arte e ele era um cristão produzindo arte, mas ele ainda não tinha conectado esses dois campos, né, tão importantes para ele. Então, assim, quantas vezes isso já me ocorreu, quantas vezes eu já produzi na minha vida, distanciando esses dois campos. Em um momento, a minha fé se torna privada e eu vivo o meu cristianismo, em outro momento, eu estou produzindo dentro da academia. Muitas vezes nós quebramos o diálogo entre essas duas áreas e nós ignoramos o senhorio de Cristo sobre elas. E o Makoto está nos convidando a pensar essa dinâmica, e ele fala que ele mesmo não tinha pensado essa dinâmica de conectar o cristianismo ao processo artístico, e por isso ele levanta uma bandeira aqui importantíssima para o livro, para a gente perceber e ver que isso vai ser um fio que ele vai conduzir o livro inteiro, que é a teologia do criar. Ele vai falar lá na página 16, mais tarde eu seria apresentado ao cristianismo, e leva um tempo para conectar a mensagem do cristianismo, aquilo que eu estava experimentando. Essa lacuna é uma das razões pela qual eu escrevi o livro. E aí é muito interessante ver ele conectando isso, né? E aí ele vai colocar um dos pressupostos, desculpa ter demorado de chegar nesse slide aqui, que é ele ter Deus como pressuposto dele, o autor de toda a criação, e é por isso que ele cria, né? E é por isso que ele pode conectar as artes ao cristianismo, porque o próprio Deus criou. E ele vai falar lá na página 15 e na página 22 que ele é um artista em imitação ao próprio Deus dele, o artista criador. A identidade dele, como a gente já falou há uns minutos atrás, está enraizada nessa origem da criação. E aí tem aí um pressuposto muito importante que o Makoto coloca para a gente. Nós conhecemos a Deus porque Ele é quem primeiro se comunica conosco. Muitas vezes, assim, é muito comum a gente ver, inclusive, até no meio universitário, as pessoas dizerem que elas conhecem porque elas conhecem por si mesmas, né? A perspectiva existencial é muito forte, as pessoas consideram que sozinhas elas conhecem, por causa do próprio ego. E não é bem isso que a gente vê e que a gente sabe, porque se Deus não tivesse se revelado a nós, era impossível conhecê-lo e conhecer bem a realidade. Então, o pressuposto, aí a gente encontra mais um pressuposto que o Makoto está colocando, que ele só conhece e consegue conectar o cristianismo ao processo artístico dele e produz o que ele produz porque ele conhece a Deus e Deus é quem primeiro se comunica com ele. Deus se revela por meio da palavra para ele.
Pode passar, Flor. E aí ele vai colocar, como eu já falei para vocês, alguns pontos, e a gente vai pensar um pouco mais sobre isso, a partir desses pressupostos que ele tem, desse processo criativo que ele está propondo, quais os desafios que ele encontra, né? Ele está imerso onde? Qual que é o contexto desse artista? Então, ele vai trazer, nesses 2 primeiros capítulos, ele já vai começar a dar para a gente uma ideia dos ídolos que ele vai tratar e que ele vai trazer. Na página 20 e na página 40, ele elege alguns ídolos e mostra para a gente os problemas e essas adversidades que nós precisamos enfrentar, né? O problema, por exemplo, na cultura, a cultura contaminada, né? A cultura também sofre com a queda, a entrada do pecado é muito clara na cultura. E aí ele vai, por exemplo, apontar as tecnologias, né? A gente tem vivido uma geração com uma intensidade muito grande voltada para as tecnologias, em especial para as mídias sociais. E aí ele vai mostrar que a mesma ferramenta que pode ser excelente, pode nos levar, nos conduzir para muitas coisas bacanas, partilhas, etc., mas ela mesma também pode ameaçar a vida, né? Pode nos trazer danos. A forma como nós lidamos com a cultura, com a tecnologia, pode se tornar um ídolo para nós, né? E aí ele vai falar lá na página 40, que já está bem no finalzinho do capítulo 2, ele vai falar que quando tratamos as instituições humanas ou a natureza como Deus, ou quando confiamos apenas no ego, então olha para vocês verem, a gente está vendo aí o contexto ou a perspectiva situacional ser transformada em ídolo. Quando isso acontece, ou até o poder político, para determinar nosso futuro, nós estamos criando ídolos, né? Nós estamos criando utopias, confiando em utopias, e nós estamos substituindo Deus no centro do nosso coração. E aí ele apresenta esse problema, e ele vai, vocês vão ver com o Felipe Barnabé nos próximos capítulos como é que ele vê isso, e as respostas que ele vai dar para esse contexto e para esse contexto com esses desafios e para esses ídolos. Pode passar, Rosana. Outro ídolo também que ele mostra, outro desafio para o nosso contexto que ele traz é o utilitarismo. E ao longo do livro vocês vão ver isso mais a fundo. Agora, no primeiro e no segundo capítulo, gente, ele trouxe só uma fagulha dessa indicação do que vai acontecer nos capítulos mais na frente, em especial sobre esses ídolos. O utilitarismo, ele tem um capítulo muito especial, assim, que ele vai falar e vai trazer várias questões sobre o utilitarismo. Mas agora, lá na página 36, no segundo capítulo, ele traz para nós o perigo do culto à eficiência, né? De que nós precisamos estar o tempo inteiro vendo e justificando tudo e dar utilidade a tudo. E isso faz com que a gente recuse a beleza. Eu não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi muitas vezes a pergunta: para que isso serve? Para que ficar 5 minutos na frente de uma obra? Por que mesmo poesia? Para quê? O para quê tem um pressuposto aí nesse para quê. O pressuposto isso é útil? O que isso daqui pode ser útil para mim? Porque às vezes nós caímos, né, nesse excesso de utilitarismo. E a gente deveria perguntar por que Deus me ofereceu tanta beleza? E quanta diferença faz a beleza que Deus me ofereceu? E imaginar um mundo, usar aí a imaginação e pensar como seria difícil imaginar um mundo sem beleza. Hoje a gente estava no meio de uma conversa e aí eu estava pensando quão louco é o mundo sem entretenimento. Por exemplo, como que seria se a gente não pausasse para ter um entretenimento? E eu não estou falando de reservar 2, 3 horas para ir ao cinema, eu estou falando de estar caminhando na rua e ler um outdoor engraçado. Isso é entretenimento, são as fagulhas no nosso dia a dia que Deus proveu de beleza, não só para nos entreter, mas para degustar, para apreciar, para pausar, para acalmar, para tantas outras coisas. Então, nós precisamos pensar se as nossas questões não estão sendo
não estão trazendo pressupostos utilitaristas. E é um alerta que o Makoto vai trazer para a gente nesse capítulo e vai destrinchar nos próximos. E aí ele fala assim, existe um tipo de necessidade de justificar a existência da igreja enquanto instituição como sendo útil para a sociedade e, portanto, útil para Deus. E aqui ele está falando especificamente da igreja, e é bem polêmico, inclusive, esse parágrafo, mas eu acho que vale a pena a gente pensar sobre essas coisas. E ele vai dizer, né, embora o impulso seja nobre, devemos começar com o entendimento bíblico correto acerca da autossuficiência divina. Deus não precisa que nenhuma de nossas instituições exista, ponto final. Mas o amor exuberante do Senhor convida a nós, vasos quebrados, escolhidos por Deus, a cocriar por meio de Jesus. Lá na página, deixa eu só olhar aqui para eu falar para vocês. Isso daí está lá na página 36. Mas tem uma página aqui, gente, que eu achei muito interessante. Está na 36 também, que ele fala para a gente pensar para além da utilidade, pensar que nós somos convidados. Eu achei isso muito interessante dele colocar. Porque às vezes a gente quer participar como se nós fôssemos obrigados a participar desse reino e da construção de tantas coisas aqui, de propor nossa produção, etc. É como uma obrigação, porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que servir, porque é útil. E aí a gente cai no utilitarismo e a gente esquece que Deus partilhou essas demandas com a gente, partilhou beleza, porque Ele é bom, porque Ele é um Deus maravilhoso, porque Ele nos convidou. Isso é amor. Então, nós estamos, para além de convidados a servir, nós estamos sendo também vistos e convidados com amor. Então, isso nos lembra que nós não precisamos ficar pendurados no utilitarismo. E ele não retira também, ao mesmo tempo, né, essa ideia de que nós precisamos servir, porque muitas coisas que nós fazemos é útil. Mas ele vai nos lembrar, nessa página 36, de que nós somos convidados a cocriar, que isso envolve amor e não só utilidade, né? Futuramente a gente vai destrinchar mais essa questão nos próximos capítulos também. Pode passar, Rosana. Diretrizes que ele vai colocar para nós nesses capítulos. Na página 22 e 39, tem em outros pontos, mas eu achei as mais fortes para nós, para trazer aqui para a gente, foram essas. E ele vai falar lá na página 22, como eu falei alguns minutos atrás, o quanto que ele tem Cristo, né, como parâmetro e como ponto de partida para o conhecimento. Isso é um pressuposto, é uma diretriz que ele tem, é uma norma. Tudo que deve ser conhecido sobre Deus vem primeiro por meio do desejo de Deus ser conhecido e revelado. A palavra de Deus, tal revelação, é o meio central para se explorar essa criatividade de Deus. E aí ele deixa um adendo aí para a gente, um aviso, né? Que por mais que ele esteja falando e conectando criatividade e Bíblia, e de fato faz muito sentido, mas que a gente também precisa ter zelo. E eu acho muito bacana esse convite ao zelo, né, que ele nos propõe. Ele fala que a Bíblia é sim um livro criativo, e aí a gente vê Davi criando salmos, a gente vê durante toda a Bíblia existem aí suas passagens que é evidente a criatividade, mas que a criatividade desempenha um papel central no avanço do plano de Deus, mas ela não deve ser interpretada criativamente. Nós não devemos ler a Bíblia para adequá-la aos nossos desejos, né? Nós não podemos impor a ela as nossas ideologias, as nossas presunções, o que nós achamos, e transformar essas passagens em coisas que elas não querem de fato dizer para nós, né? Com o objetivo que elas têm. Então, a gente precisa também ter um zelo, porque é nesse mesmo lugar onde nós encontramos criatividade, onde nós buscamos nossa criatividade, é o mesmo lugar que nós devemos ter zelo. E aí ele vai completar, para entendê-la plenamente, devemos antes aprender a ficar sob o livro.
Gente, isso é tem um trocadilho em inglês muito interessante, está na página, na nota de rodapé da página 39, que depois, se vocês quiserem olhar, ele fala que agradece ao seu amigo e colega Bruce Herman por salientar que, para compreender, em inglês é understand, é preciso estar disposto a ficar sobre stand under. É um trocadilho que ele tem, então, para a gente compreender e para a gente entender a palavra, se alimentar e sermos bons artistas, criativos, que produzem bem, nós precisamos também estar sobre o livro. E eu achei esse trocadilho muito interessante, muito, muito legal. Deixa eu ver o que mais. Pode passar, Flor. Tá, e aí, para fechar minha fala, porque eu quero ouvir vocês, porque eu já falei muito, eu achei muito bacana, assim, para mim, o ponto alto desses 2 capítulos foi a proposta lá do final do capítulo 2. Gente, Gálatas, particularmente para mim, confissão aqui de uma artista pecadora, é um desafio enorme para mim, porque Gálatas vai me propor fruto do Espírito. Então, é um desafio muito grande. E aí ele vai convidar a gente para pensar a teologia do criar, que nós vamos ver, é o fio condutor do livro inteiro, e ele vai convidar a gente para cuidar, né? E aí tem a ver não só com essa obra, mas outras obras também dele. Se vocês pesquisarem, ele tem outras obras falando sobre cuidado com a cultura e outras coisas que ele escreve. Isso, esse mesmo, Ana. Ele fala que o que ofereço como cuidado cultural é uma consideração da obra do espírito na cultura. Em outras palavras, não perguntamos apenas como você ou eu podemos estar nos saindo como seguidores de Cristo. E aí, aqui nesse ponto, gente, me lembra muito o nosso desejo de cristãos de subir para a torre e não descer. Porque é tão bom ficar na nossa bolha, né? E a pergunta que a gente fica fazendo é isso, dentro da nossa bolha, dentro da nossa igreja local, aí, como eu estou me saindo seguindo a Cristo? A gente gosta muito dessa pergunta. Mas aí ele nos convida e ele pergunta, e ele fala, também perguntamos audaciosamente, como está a nossa cultura? E aí nós temos que olhar para fora. Descer da torre e pensar como que nossa produção, como eu, Darli, o meu posicionamento como artista, como a minha visão de mundo, como a minha produção está para esse contexto diante das diretrizes que Deus tem me dado. Então, para a gente pensar essas 3 perspectivas e juntar esses 2 pontos, como que o fruto do Espírito está para vocês hoje e para mim? Como que eu estou me saindo como seguidora de Cristo e como eu estou fazendo isso na cultura? O que isso impacta a cultura? E aí, gente, eu acho essa pergunta assim extremamente desafiadora. Porque muitas vezes isso acontece no anonimato, isso a gente não vê no Instagram, esse fazer cultura, se posicionar de certa forma como bons cristãos, ter paciência, tentar de novo, recomeçar, tudo isso toca o fruto do Espírito. Isso para mim é muito desafiador. Poder falar, poder viver o que eu estou dizendo, isso é tudo muito desafiador. Isso tem a ver plenamente com o versículo que ele traz de Gálatas, que está lá em Gálatas 5. Então, essa é a proposta que esses 2 capítulos finalizam com essa belíssima proposta para a gente, e que eu quero muito que a gente fique voltando nessa proposta enquanto a gente vai lendo e pensando esse livro ao longo desse semestre. Como que está as coisas que nós estamos aprendendo no livro, as coisas que eu estou lendo nesse livro, que eu estou lendo na palavra, que eu estou convivendo com os meus irmãos na igreja local, para a cultura, para fora. Acho que é isso. Encerro aqui minha fala. Quero muito ouvir vocês e suas concordâncias e discordâncias. Obrigada, gente. Obrigada, Darli. Estou aqui no momento. Vamos agora passar debate. Na verdade, para não deixar ninguém muito constrangido, eu vou começar. Vou poupar vocês, tá? Eu fiz um nanocurso, né? Não sei se vocês não estão ouvindo nenhum ruído no fundo, não, né? Não? Beleza.
Eu fiz um nanocurso, porque a última tela tem a última pergunta, né? Quer dizer, a última frase tem uma pergunta. Como está a nossa cultura? E uma coisa que foi até um termo, meu Deus, o espírito do mundo em alemão? Esqueci. Alguém help me. Sound, esqueci o termo, mas ele usou. Esse. Sound, obrigada aí. E era um curso secular, enfim, e o professor reforçou, né, que a gente tem que... Obrigada, né, Sound, exatamente, falei direitinho. E o professor, ele falou que a gente tem que dar para as pessoas, dar para os nossos, não é usuário, mas aquelas pessoas que usufruem da nossa obra, aquilo que eles gostam. E eu questionei, né? Eu falei assim, mano, a cultura está tão pervertida, professor, que se eu for dar exatamente o que vai vender do jeito que eles, no geral, né? A gente não pode socar tudo no mesmo saco. Mas, no geral, se eu for dar para o meu zeitgeist, se eu for dar para as pessoas exatamente o que elas querem, eu não vou sair do fundo, eu não vou sair da superficialidade. E ele, não, mas veja bem, Shakespeare usou disso, ele deu para o povo o que ele queria. Tá, mas a cultura onde Shakespeare estava... Aí eu não redargui mais, enfim, mas parou aí. Mas aí eu fiquei aqui discutindo, né? A cultura onde Shakespeare estava era totalmente diferente da gente, da nossa hoje, né? Era bem mais próxima, no sentido religioso, a Deus, e vários pontos da cultura não está nem perto do que é hoje. Então, assim, como tá falei tudo isso para responder como está a nossa cultura, né? A gente, como disse a Darli, ela apontou no livro, né? A gente tem que estar imbuído de Deus para a gente expressar amor através da arte. Amor não, expressar o Senhor, né? Através da arte. Sem isso, acho que perde-se um pouco, né? A proposta. É isso, obrigada. Tem alguém que levantou a mão, eu não vi. Não? Eu queria fazer um comentário. Eu achei muito interessante a Darli ter trazido o frame para a discussão. Sim. Eu acho que o frame ele ajuda um pouco a resolver essas questões, inclusive questões culturais, né? Porque para o frame você tem sempre essas perspectivas, elas sempre estão interligadas, né? Você não analisa elas separadamente, né? Então, por exemplo, você sempre pensando em um artista, sempre é um indivíduo em uma situação e ele sempre está lidando com normas, né? E as normas aqui a gente pode colocar tanto a palavra de Deus, obviamente, quanto também essas questões culturais que são do espírito do tempo mesmo, né? Coisas que a gente tem que lidar e que a gente tem que saber dialogar com elas, tanto para a gente poder fazer uma arte que seja, de certa forma, atemporal, apesar de toda a arte ser particular, né? Ela sempre está pegando coisas do sujeito, da situação, mas a arte, ela sempre, que é um dos pontos que o Makoto faz, né? Ela sempre tenta alcançar algo eterno, né? Ela sempre está tentando alcançar algo para além, né? Então, ela está sempre lidando com esse particular e com esse geral, vamos colocar assim, né? Ao mesmo tempo. E o frame vai falar isso para a gente, olha, essas três coisas elas têm que estar interligadas. Então, a gente tem sim que tentar entender as normas que que estão, né, sobre a nossa cabeça, né? As normas que nós estamos por baixo delas, e conseguir também entender o que é a expressão do sujeito e como é que a situação se dá, ou seja, como é que a cultura está. E eu acho que aqui que é o grande desafio do cristão, né? Porque ao mesmo tempo que nós, como o Makoto colocou aí, que a Darli trouxe muito bem também, né? Nós já somos ressuscitados, nós já estamos vivendo a eternidade, ou seja, nós como sujeitos já somos levemente diferentes, né, do que o sujeito que não é cristão. Nossa situação também já é diferente, nós temos um propósito e apontamos para um lugar, e as nossas normas também são diferentes. Então, todas as três perspectivas do cristão, elas são diferentes e ao mesmo tempo não são. Porque a gente vive essa vida dupla, né? A gente vive uma vida em que a gente está, o já e ainda não, né? A gente tem alguns resquícios do reino que já estão, a gente já tem contato com eles, mas ele ainda não está plenamente, né? E a gente já tem contato com a nossa cultura imediata,
que muitas vezes é corroída e corrompida e imaculada pelo pecado, né? E aí, equilibrar essas coisas e fazer uma arte que consiga dar respostas para o nosso tempo, ao mesmo tempo em que ela aponta para a eternidade, expressar ao mesmo tempo em que eu não deixo de levar em consideração as normas, as situações, né? Eu acho que esse é o grande desafio que o Makoto levanta no livro, assim, ó. A gente consegue fazer isso porque Deus é artista, ele fez, ele faz, e ele nos capacita. Mas o grande desafio, eu acho que é esse mesmo, assim. E aí, acho que dá para levar um pouquinho a discussão por aí também. A amiga levantou a mão. Então, só assim, Felipe, eu acho que tem uma coisa muito legal pensando sobre esse lance de respostas, né? E sobre a nossa postura, né, em relação ao estudo, que a perspectiva da abundância que o Makoto traz, eu acho que traz um pouco dessa direção, sabe? Eu fico pensando, assim, de algumas coisas que eu tô lendo e também pensando sobre questões criativas também, até que ponto a gente precisa dar respostas e não direcionar as perguntas, sabe? Porque quem fala muito isso também é o Chris Valentin, da Bethel. Eu acho que o Makoto tem alguma relação com eles, assim. Mas é um pouco como se a gente... O que a gente pode trazer por essa nova criação, né, que ele traz, é direcionar um pouco um olhar para uma nova realidade que é possível, né? Então, muitas das respostas assim que a gente traria, elas não fazem sentido para o hoje, mas elas farão sentido para um amanhã possível que só vai surgir através de novas perguntas, né? Não sei se fez muito sentido isso aí, mas eu fico pensando um pouco sobre esse lance de novas perguntas mesmo, que só vem a partir de uma nova percepção, de uma outra colocação, assim. Eu me encontrei muito no Makoto por conta esse novo imaginário, acho que é essa nova referência, sabe? Vou dar um exemplo. Eu sou educadora audiovisual e me formei em licenciatura em cinema. E aí, uma coisa que a gente faz muito nas oficinas de cinema é colocar dispositivos como padrões limitadores. E aí, assim, tem uma coisa que torna muito mais difícil, entre aspas, o fazer cinematográfico. Você pede para alguém tirar uma foto, mas aí você dá um limite. Você fala, não coloque o celular na altura do olho. E aí as pessoas, elas ficam encantadas com as novas possibilidades que existem. Quando você, ao invés de tirar uma foto assim, você coloca ele virado, sabe? Ou de ponta cabeça em algum lugar. O fato da gente se colocar em novas perspectivas abre novas possibilidades. E isso me levou muito para esse lugar lendo esses capítulos, quando ele fala sobre a questão da arte lenta, quando ele fala sobre a questão dos processos que ele tem por conta do estilo dele de artes plásticas, né? Mas que a gente também pode submeter aos nossos próprios processos, assim, seja independente do que a gente faz. E esse lance da arte lenta, para mim, tem tudo a ver com o olhar lento que Jesus tem para as pessoas e para as ocasiões, né? Uma vez eu ouvi isso num sermão sobre esse olhar lento de Jesus e isso me pegou, assim, é um negócio que eu tô carregando para tudo, assim. Você comentou que não focar, né, e também direcionar as perguntas e não necessariamente trazer respostas. Direcionar as perguntas é uma forma de trazer respostas. Não deixa de ser, porque quando a gente fala de trazer respostas, a gente não está falando só do ato de falar, que falar é um ato, mas nós estamos falando de diversos, um espectro enorme de respostas que você pode dar. Eu posso enviar para você uma imagem e ela ser resposta para todo um processo. Eu posso enviar para você um texto e ele ser resposta para todo um processo que você tem. Eu posso... Nossa, gente, não consegui numerar aqui a diversidade de possibilidades que nós temos de responder, né? E aí, quando ele pergunta sobre... E ele fala sobre isso, sobre
sobre dar essa resposta seria nesse intuito de sermos propositivos, porque nós estamos vivendo uma geração de uma crítica muito árdua, ácida, sem proposições. E falta proposição, e porque nós temos a proposição. Nós sabemos de onde vem a nossa proposição, né? Nós sabemos onde nós bebemos, nós sabemos onde que a água é limpa. Então, não faz sentido nós não propormos. O que nos é pregado e nos é falado o tempo inteiro? Uma neutralidade, ou, quem sabe, um silenciamento. E eu não estou dizendo que nós não devemos ter paciência. Adorei você ter lembrado dessa parte, essa parte encantadora, dessa lentidão. Nós precisamos ser lentos para falar, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter paciência com o outro. Mas eu estou falando de, nesse percurso, a gente poder dar uma resposta. E aí, para dar uma resposta bem respondida, nós vamos precisar sermos pacientes, sermos lentos, sermos mais propositivos, propor uma saída, em vez de só propor a crítica. E aí, é uma das coisas que eu gosto muito dessa leitura, dessa escrita que ele tem feito, né? Ele vem e faz uma crítica, e nas próximas páginas você vai ver uma resposta que ele está propondo para isso. E que é o avesso do que muitas vezes acontece da gente criticar e não propor uma resposta para aquilo, né? E como artistas nós temos que ter essa responsabilidade. Eu acho que é um chamado à responsabilidade, esse pedido de resposta. Se responsabilizem pelas críticas, assim como vocês devem se responsabilizar pelas propostas. Faz sentido? Não, sim, eu até coloquei aqui no chat, assim, que ele fala muito sobre a arte generativa, né? A arte que cria outras coisas, assim, a partir disso. Ser propositivo é ser generativo. Faz muito sentido. Rodrigo levantou a mão? Ou foi a Gina? Tô só de ouvinte hoje. Tem uma outra questão interessante, Dali, que uma das áreas que eu estudei no MDiv foi a questão de apologética, né? E principalmente apologética voltada para o uso imaginativo dela, né? Que chamam de apologética imaginativa, que é justamente você pensar que para você construir a fé, né, com uma argumentação, você precisa de um substrato anterior, que é justamente isso que a Ana Luísa estava colocando, né? Você tem formas de ver as coisas, às vezes a gente precisa colocar formas diferentes, precisa colocar uma estrutura de plausibilidade em que o que a gente vai mostrar, o que a gente vai falar, faça sentido, né? E a arte, ela funciona muito nesse sentido. Os autores que eu leio, eles trabalham muito a arte como essa ferramenta que permite com que a gente crie um novo imaginário, né? Eu coloquei imaginário justamente porque eu lembrei disso. E aí, nesse ponto, o Makoto, ele fala um pouco disso, né? A arte, ela mostra, né, sem falar, e ela acaba mostrando esse lado do evangelho que não é propositivo, né? Você não está falando ali coisas específicas. Mas quando você vai falar essas coisas, você já tem um substrato por trás. E eu acho isso muito interessante, porque a gente esquece um pouco esse papel que a arte tem de construir uma visão de mundo de forma até mais direta do que a argumentação. E aí isso é bem interessante, né? Porque eu tô relendo agora um livro do Smith falando sobre o Charles Taylor, né? E ele vai trabalhar justamente essa questão do nosso imaginário social, né? Como a gente mudou a forma de enxergar a realidade do que era antigamente para o que é agora, né? E parte disso a gente pode colocar, né, citando o Huckmacher, por exemplo, colocar a culpa na nossa falta de produção artística cristã, por exemplo. Que foi um reflexo da mudança de paradigma, mas também foi a causa de a gente não ter como falar de certas coisas hoje, porque elas não fazem muito sentido mais, né? Tem até uma autora que eu gosto bastante, que é a Holly Ordway. Ela é uma católica, fala sobre apologética também, trabalha muito Lewis, Tolkien, e ela dá um exemplo interessante. Ela fala, quando a gente fala de casamento, ela fala, a imagem de casamento para um não cristão não é a mesma imagem de casamento para um cristão. Eles estão falando de coisas completamente diferentes. Então, para um não cristão, não faz sentido quando você fala que casamento é entre homem e mulher. Porque para ele, casamento é a união de duas pessoas que se amam, não interessa se é homem ou mulher. Essa imagem que a gente tem, ela é diferente.
E ela falou, para a gente restaurar esse tipo de coisa, não adianta só a gente argumentar, porque a gente está argumentando em cima de coisas, de construções, né, do imaginário que são completamente distantes, assim. Então, a gente precisa primeiro apresentar nosso imaginário correto. Isso se dá o quê? Através de arte, literatura, filmes, enfim, né? Ela dá vários exemplos ali, porque aí sim você consegue depois chegar e falar, olha, tá vendo todos esses exemplos que eu dei aqui, exemplos concretos da coisa acontecendo corretamente? O que a gente está falando é isso. E talvez, e aí é um grande talvez, né? Porque tem essa discussão dentro da apologética, se o que é efetivo, e a gente sabe que na prática o que é efetivo é só o Espírito Santo, né? A nossa capacidade é sempre limitada. Mas ela acha, eu concordo com ela, que quando você vai para o propositivo, depois que você já construiu uma base imaginária anterior pelas artes, você é mais efetivo sim, porque você está falando de coisas que a pessoa consegue conceber. Faz parte do imaginário dela aquilo que você está colocando, né? E ela vai dar esse exemplo, por exemplo, também com questões da cruz de Cristo, quando você fala de sacrifício. O que a gente tem de sacrifício hoje no imaginário é completamente diferente do que a gente chama de sacrifício de Cristo na cruz. Você fala de sacrifício, o cara pensa, sei lá, coisa de filme, do cara se matando para salvar o batalhão dele. E assim, beleza, tem relação? Tem, mas não é diretamente aquilo. A gente está falando de uma coisa muito mais ampla, muito maior. Redenção. Essas palavras, elas perderam o significado muito porque a gente parou de criar arte para mostrar essas coisas na prática. E aqui eu não estou nem falando de criar arte cristã nominalmente, né? Estou falando de criar, de fazer arte que apresentem essas coisas, né? Que essas coisas transbordem. Você fala de transbordar, né? O significado, ele transborde e a gente consiga perceber isso, né? Eu acho essa uma discussão interessante também, porque eu acho que isso o Makoto trabalha muito no Culture Care, um pouco aqui também, né? A gente precisa, sim, de artistas cristãos fazendo arte. E não arte cristã, fazendo arte mesmo. Porque aí a gente vai conseguir povoar a cultura e gerar uma cultura que aceite essas coisas de uma forma mais fácil, talvez, né? Quando a gente for argumentar. Eu já falei demais também. Não, gente, eu gosto demais de ouvir o Felipe falando sobre imaginação, porque é um tema que eu defendo, assim, com unhas e dentes, preciso parar com isso, inclusive, porque eu gosto demais e porque é muito importante mesmo. Lá na página 19, ele vai falar sobre essa necessidade de criar, né? Ele fala que quando criamos, convidamos a abundância do mundo de Deus para a realidade da escassez à nossa volta. Eu amei o exemplo que você deu, porque se eu perguntar aqui para vocês qual a imagem que vocês têm de casamento, é bem provável que a imagem, pela maioria, por ser cristão, vai chegar a um consenso imagético. Se eu pedisse para vocês, todo mundo, vocês podem desenhar, por favor, a imagem que vocês têm de casamento, eu colocar duas pessoas, provavelmente a mulher com as florzinhas na mão, uma pessoa no meio, que é um padre ou um pastor, alguma coisa assim. Então, tem aí sim um imaginário impregnado, uma imagem, óbvio, e junto com essa imagem, conceitos, ideias, né? Porque imaginação não quer dizer só imagem, nunca foi, mas tem todo um arcabouço aí por baixo disso, desse termo, que a arte ajuda e sustenta e produz junto. E que a nossa ausência, como artistas cristãos, de propor essas imagens, de propor produções acerca, seja poemas, música, etc., etc., faz falta no capital, né, que precisa gerar socialmente sobre esses temas tão importantes. Então, aí você deu um exemplo, casamento, mas a gente tem inúmeros exemplos de que falta esse derramar de beleza, esse derramar imaginativo, para que complete esse outro lado que nós temos, né? Mais racionalista, mais propositivo. Ró, seu microfone está desligado, Flor. Muito botão para eu ficar quase aqui um cockpit de aeronave. Érica chegou agora, vai falar também. Brincadeira, Érica, vou te poupar. Estamos aqui. Para mim é muito novo, verdade seja dita, né? Eu até perguntei a Darli a respeito do livro, dando uma olhada. Eu fui pegar ele por falta de tempo mesmo agora para dar uma olhada, mas assim, pelo contexto, praticamente eu fui criado dentro de uma cidade de interiorzão mesmo, sabe?
a gente tem muita dificuldade em lidar com isso tudo. Eu vim, na verdade, curioso para aprender um pouco, para tentar entender, porque a gente vive num contexto meio que uma cultura quase que isolada, né? A gente tem muito pouco contato com a arte. E claro que a imaginação aqui, Filipão, começou a brotar de como que a gente pode talvez, a dificuldade que a gente tem de inserir até mesmo isso na igreja, né? Eu estava lendo aqui um pouquinho, ele falou um pedaço antes, que a imaginação, assim como a arte, sempre foi vista como suspeito por alguns cristãos que percebem o mundo artístico como um ataque aos valores tradicionais, né? E aí a gente vê também a estrutura filosófica de como que ela atingiu o nosso esse arcabouço, né, de impedir a gente dar esses passos. Há um ano atrás que eu fui ler o Schaeffer, né, sobre um pouquinho da arte que ele fala lá de Êxodo, que começou a abrir algum caminho para a gente aqui, mas para mim é ainda muito novo, totalmente novo, mas é que Deus tem proporcionado através dos meus irmãos aí para usar eles para a nossa vida aqui. Obrigado por participar aí, está sendo muito bom. Braulio, eu quero falar, principalmente direcionado para você. Quando você puder dar uma olhadinha no livro do Huckmacher, A Arte Não Precisa de Justificativa, e ele fala bastante de que, na verdade, as artes clássicas, hoje, elas foram clivadas, elas foram separadas das artes como um todo, né? Ok, que numa cidade do interior você pode não ter tanto acesso a artes clássicas, mas isso não significa que você não tenha proximidade com artes em geral, né? Que é uma coisa que o livro, né, o Huckmacher traz bastante sobre isso. Então, assim, não lidar com a arte como se fosse o quadro, só uma música ou uma escultura. Glória a Deus por tudo isso, tá? Glória a Deus por todos os escultores e pintores, né? Mas a arte, a gente olha para a arte só com esse olhar das artes clássicas. Mas uma casa bonita, um pano de prato pintado, uma barra de crochê num pano de prato, são pequenas belezas, que inclusive a Darli falou no começo, são pequenas belezas. Ok, que pode não ser, sei lá, um pano de prato de 10 mil reais, né? Não existe mercado negro de pano de prato, né? Então, mas elas são composições da beleza que também merecem ser vistas, né? Claro que eu queria toda semana ter a oportunidade de ir para uma galeria. E olha que eu nem estou na cidade do interior, né? Mas não tem aqui. Mas isso não me impede de ver as pequenas belezas, né, de artesãos e afins. É isso. Obrigada. Eu vou pegar carona na fala da Rosana para comentar isso também, porque é uma coisa que eu escuto muito, inclusive dos meus alunos que estão estudando arte. Mas eu não sei fazer nada, né? Eu desisto disso, não tá bom, porque o perfeccionismo na nossa área é muito forte, né? E, gente, se vocês têm essa percepção, assim, de, na minha igreja às vezes não tem tanta coisa, incentivo, sejam vocês os artistas ou os motivadores. Mas realmente eu não sei fazer nada, não produzo? Ok. Seja, então, o produtor de motivação. Da mesma forma que eu escutava, eu estou falando da minha infância ali, adolescência, que eu escutava o meu pai falando para minha irmã quando ela estava estudando, lendo livros grossos lá, e ele falava, muito bem, estude, continue estudando. Eu escutava ele falando para mim, muito bem, tá bonito a pintura, continua pintando. E não estava bonito, não. Então, assim, eu vivi uma fase, uma grande fase na minha vida que eu tive pessoas me motivando a fazer isso na mesma medida que motivava também questões racionais, né? Como se a arte não fosse
pensar também. Mas a gente precisa também de motivadores para isso, né? Às vezes o nosso silêncio também é uma ação, e nós precisamos motivar essas pessoas que estão produzindo, sabe? Apontar a beleza. Às vezes a gente precisa convidar a pessoa só para desfrutar de ver o céu, uma tarde no céu. Quantas vezes a gente faz isso, assim, como igreja, como comunidade? Pessoas que se juntam para ver a beleza que Deus nos deu. Isso não é comum, porque a gente está voltado para sentar e ler. O foco da gente é o racional ainda. Então, assim, é o que a Rosana falou, a gente começar também a desfrutar, apontar e motivar as pequenas belezas no dia a dia. Eu acho que é muito válido e todos nós podemos fazer isso. Eu queria ouvir a Daiane também, eu vi que ela está por aí. Bem-vinda, Dai. E quero saber o que vocês acham disso, se vocês têm dificuldade de fazer esse exercício no dia a dia de vocês, ou se vocês têm mais facilidade, de fato, para questões que exigem mais o pensar, o racional. Por favor. Acho que eu vou falar de novo aqui. Ficou um silêncio, né? Mas, assim, concordando muito com o que a Darli falou, um pouco sobre essa questão de se permitir, eu acho, acessar esses níveis diferentes de beleza, assim. Eu vivi muito isso na prática quando eu voltei, assim, para a cidade onde eu morava, onde não existia prática de cinema nenhuma, e aí eu comecei a fazer outros tipos de arte, assim, e que eu não era a minha aptidão. E aí eu comecei a ver como também existe, como a gente pode também, tipo, se colocar nesse lugar disponível, né, as outras manifestações de beleza no mundo. Seja parar para contemplar alguma coisa, tomar um sol, ou, tipo, estar em contato com as outras pessoas, né? Eu até coloquei uma frase aqui no chat do livro, que tem a criatividade humana ecoa o caráter de Deus e é feita de algum modo segundo a imagem de Deus. E aí eu comecei a perceber, assim, na minha própria vida, que quando eu me desloquei um pouco do meu lugar conhecido já de criação, que era o cinema, e fui embarcando para talvez outros lugares de criação, como eu fui percebendo também que a criatividade em Deus e também, né, tipo, em resposta a esse imaginário, né, ela consegue aflorar a nossa percepção, né? Uma coisa que o Felipe falou recentemente que eu achei muito interessante sobre a imaginação, que a imaginação ela se conecta com a nossa cosmovisão e ela nos ajuda. Não sei se foi bem assim que o Felipe falou, mas isso me ficou marcado. E ela nos ajuda a pensar a arte, ver as coisas de forma correta, desde que a cosmovisão e a imaginação estejam alinhadas biblicamente, né? Então, algo muito bacana, né? Essa questão do poder criativo através de uma imaginação, através de uma cosmovisão que você alinha ela biblicamente, né? Quem fala bastante disso é o Van Hooser, né? Tem 2 livros, acho que ele trata dessa questão aí no Brasil, e é bem interessante se ler projetando para um lado mais na perspectiva normativa, que nem a Darli falou do frame, né? E é bem interessante, eu acho que quando a gente começa a pensar que a nossa cosmovisão, estando bem alinhada, projeta a nossa imaginação, o processo criativo fica bem mais fácil de glorificar Deus e tudo mais. O Braulio, você me fez lembrar de uma questão, porque a tese do Makoto é que nós somos artistas, nós todos, né? A gente, refletindo a imagem de Deus, todos nós somos criativos, né? A criatividade faz parte desse refletir da imagem de Deus, né? E aí, realmente, assim, em alguns contextos, talvez a gente tenha dificuldade de ter acesso à arte, objetos artísticos mesmo, coisas que foram concebidas para serem arte apenas, né? Pensando na arte aqui como não, sem precisar de justificativa, né? A gente talvez tenha mais contato com coisas que vão apresentar essa criatividade, essa estética, essa beleza, ou de forma indireta, ou coisas que nós consideraríamos como arte de menor valor, apesar de ser uma consideração ruim, né? A gente deveria considerar arte em qualquer contexto, né?
Mas uma coisa que eu lembrei que o Makoto fala no Culture Care, que é um outro livro dele, que ele comenta um pouco aqui, é que é parte do papel da igreja criar esse ambiente que permita que a arte floresça, né? E aí, por exemplo, é uma coisa que dá para a gente fazer nesses ambientes, que é tentar apresentar beleza nas coisas simples, como já foi colocado aqui, né? Tá, vai fazer alguma coisa na igreja, coloque ali algumas coisas que deixem o ambiente melhor, mais bonito, mais acolhedor, esteticamente, eleve esteticamente, né, o ambiente. E isso talvez com o tempo, e aqui no Culture Care ele é bem claro com isso, né? Criar essa cultura generativa leva tempo, não é algo de um dia para o outro, mas talvez daqui uma geração ou outra, até antes, se Deus permitir, as pessoas comecem a perceber essa beleza mais simples e se interessem em criar, de fato, virarem artistas, né? Seguir uma profissão de criadores de arte especificamente. Mas isso talvez leve alguns anos, né? A grande questão é a igreja permitir esse ambiente, acolher a beleza e mostrar, olha, a gente tem beleza aqui em todas as coisas que a gente faz. A gente leva a estética em consideração nas coisas mais simples. A gente sempre está pensando que o belo é importante, tanto quanto o racional, a proposição. Vou fazer uma mensagem, a mensagem não é só conteúdo, a forma tem que estar boa, o ambiente tem que estar bom, a música tem que estar sendo bem feita, colocar a estética em alta conta junto com o restante das outras coisas que a gente leva em consideração, né? E com o tempo, talvez essa cultura, ela cresça e permita que artistas surjam dali, né? E agora, o tempo que isso vai levar depende só de Deus. Mas eu pensei nisso na hora que você falou, achei interessante. Poxa, Felipe, trazer beleza para a igreja no momento em que muitas igrejas estão sendo pintadas de preto. Música não passa de uma repetição de 2 acordes. Por favor, gente, quem é de igreja assim, por favor, não me atire a primeira pedra. Mas é difícil você sair de uma cultura onde você tem vitral, estou falando de igreja e arquitetura, né? Aquelas igrejas lindíssimas, e você vai para... Não estou falando de riqueza de uma igreja, de uma denominação, gente, pelo amor de Deus. Já vi igrejas, eu já congreguei em igrejas muito pequenininhas, acho que não tinha nem 50 lugares, e tinha um vasão, né, de flor, bem organizadinho. Então, você sai de uma ideia de uma igreja bonita e para um lugar que está tudo preto, desafio duplo. Gente, eu queria pedir aí para o Rodrigo. Rodrigo, será que você pode colocar esse livro do Van Hooser, porque foi uma pérola que você trouxe aí na mensagem? Gente, esse livro que o Rodrigo falou é muito bom. É muito bom. Rosana, antes que eu continue falando, você quer falar mais alguma coisa? Porque eu fiquei com a impressão de que eu te interrompi. Não. Terminei. Esse livro que o Rodrigo trouxe, o nome do autor é Kevin Van Hooser, e ele vai falar sobre imaginação, e ele vai trazer uma metáfora maravilhosa da realidade como um teatro. É muito bacana, vocês têm que ver, porque vale muito a pena. E indo encontro essa última fala que o Felipe trouxe, gente, fica para nós o desafio, e para os teólogos também. Obrigada, Rodrigo. Lá na página 17, o Makoto vai falar sobre o artista como teólogo. Inclusive, isso é um ponto assim bem, digamos, polêmico, que muita gente aponta como polêmico, porque tem muita gente que diz que a categoria teólogo é muito específica e não tinha que misturar essas coisas, enfim. Tem diversos assuntos aí ao redor dessa fala dele, mas eu, particularmente, acho muito interessante a gente pensar no artista como teólogo e no teólogo também como artista, e não necessariamente como artista produtor de peças de arte, mas pensar, por exemplo, a figura do teólogo como um teólogo criativo, um teólogo que pensa a imaginação, até porque nós estamos lidando com questões na teologia, por exemplo, escatológicas. Como é que eu lido com um Deus que fala sobre um futuro com ele e eu não imagino estar lá?
Então, tem uma dimensão aí dentro da teologia, que é uma imaginação escatológica que tem um peso muito grande para nós, onde habita a nossa esperança. Então, faz sentido pensar um teólogo criativo e imaginativo. Mas para nós, artistas, e não artistas também, faz sentido pensar teologia na nossa caminhada, porque é onde nós bebemos para produzir. O Makoto deixou muito claro onde ele se alimenta, onde ele bebe para produzir bem, né? Que é na palavra. Ele fala, ele traz a palavra, a escritura como fonte primária. Esse é o pressuposto do Makoto. E aí ele fala lá na página 30, na página 17, ele vai falar sobre o processo criativo dele, e ele fala que considera o que faço no estúdio é tanto um trabalho teológico quanto um trabalho estético. Gente, é muita responsabilidade. Ele colocar em uma pintura, que é o trabalho final dele, não vai só ser um trabalho final. Vai ser um trabalho que tem pressupostos, que tem começo, que tem meio, que tem fim, em uma base teológica. Ele acredita em alguma coisa e isso é exposto na imagem que ele pinta. Então, e é uma ideia também que ele traz de antidualismo, dessa ideia de que, né, aquela ideia que a gente conversou um tempinho atrás, de aqui eu sou cristã por uns minutos, e é bem privado isso lá na igreja, estudo a palavra e separado, e aqui eu sou artista e produzo minhas coisas. Que isso é impossível de lidar com essas duas balanças quebradas e distantes. Isso é dualismo. E aí ele faz esse convite com uma proposta antidualista, que preza e se baseia em princípios que se opõem, né? Essa polarização dos campos. E é isso que ele combate. E eu achei isso muito interessante. Nessa mesma página 17, ele vai falar que a criação artística, para mim, é uma disciplina, oração e louvor, enquanto espero, e aí tem a parte que a Ana fala, que é sobre essa lentidão, ele tem que esperar as camadas de pintura secar. Então, enquanto ele espera, por que não orar? Enquanto ele espera, por que não ler? E aí ele para mim, particularmente, ele traz um chamado à percepção de uma liturgia devocional do trabalho. Acontece um devocional ali no trabalho, né? A percepção dele está se conectando com isso, e não aliás, a percepção nossa vai estar conectada de alguma forma em todos os momentos. Nossa percepção não é neutra e nem fica vazia. Quando eu estou esperando a camada chegar, minha percepção está ligada a alguma coisa, ou a pressa. Por que não seca logo, meu Deus? Cadê a próxima camada? Ou está ligada ao eu vou assistir alguma coisa, ou vai estar ligada à nossa percepção, o ouvir, o falar, o cheirar, vai estar ligado a alguma coisa. E o Makoto convida essa percepção para uma liturgia devocional do trabalho. E aí eu fiquei imaginando ele nesse tempo no laboratório dele, né? Ventilador no quadro. E é bem isso. Então, assim, é bem isso. Essa produtividade louca, exacerbada que as pessoas estão nos convidando, o Makoto vai para outro caminho. É o caminho contrário. Enquanto a gente está sendo impulsionado, produz, e às vezes nem para analisar o processo, o Makoto está indo, pare durante o processo, inclusive para orar, para pensar o que é que você está produzindo, para escrever sobre o que você está produzindo. É outra vibe, essa relação dele, da percepção do artista com o processo. É outra conexão. E eu achei isso muito interessante. E que é um desafio, porque o Instagram, os amigos e outras pessoas estão esperando. Eu tenho que postar o final dessa obra. Estão esperando. E a gente, não vamos aqui colocar responsabilidade só no externo, não. Nós somos responsáveis também por isso, porque a gente fica o tempo inteiro. Por que eu não terminei? Por que eu não fiz? Por que isso? Por quê? Porque a gente faz isso. Então, tem aí um convite a modular a percepção. Eu achei essa página 17 muito bacana também. Interessante que o Van Hooser fala do teatro, né? E eu estou vendo aqui que o Makoto fala sobre que algumas coisas, obviamente, são transmitidas no sermão de 3 pontos. Mas se podemos ver o evangelho conforme uma música, né? Muito, muito, muito lindo isso, né?
E volta aí a repetir, né? Chovendo molhado, que a Darlene falou, as pausas, a música também tem pausa, né? Interessante. Muito legal. Vocês estão me ajudando bastante a abrir esses olhos aí. Gente, nosso tempo tá dando, e aí eu não sei se a Rosana quer comentar, quer falar mais coisas, se vocês querem, como é que vocês estão? Dúvidas? Gente, pode falar também, tipo, não concordo com nada disso aí, não. Agiliza a produtividade. Pode falar, gente, por favor. Vocês estão livres aqui para dizer não, ao contrário. Nossa, o microfone está desligado. Bom, aqui não é casamento não, mas fale agora, cara se parece. E por falar em imaginário, ó, quem nunca foi tem essa... Não tem mais, né? Não tem mais essa parte. Então é isso, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Gente, o que eu posso fazer é só agradecer a Deus primeiramente por ter essa oportunidade nossa, Braulio, faço das suas as minhas palavras, tá? Nossa, é muito bom, eu tenho tido acesso a tanto conhecimento de uma forma assim tão doce, tão lenta, não lenta como algo maçante, mas assim, à medida do que eu posso digerir, né? E esses estudos estão sendo uma bênção para mim, uma bênção, sabe assim, aquilo que você tem tempo para pensar. É muito bom quando você tem esse tipo de possibilidade, porque no meu trabalho é tudo muito corrido, você tem que ter resposta, sabe? Às vezes você não tem tempo para procurar e tem que ter resposta, e é muito estressante isso. E aqui é um pouquinho de um oásis, sabe? Tem um tempo, qualquer dúvida, né? Grita para Darli. Expõe lá no grupo, né? Quem não conhece nosso grupo temático, né, tá convidado, e a gente, na verdade, não tem um tutor para responder as coisas, né, na verdade, a gente é um coletivo, né, quer dizer, enquanto grupo de WhatsApp, né, claro que tem um líder, Darli saiu, a gente tem um líder que dirige, né, na verdade é uma equipe, mas com a presença de um líder, mas a gente está lá ajudando um ao outro, contribuindo. O que era um potinho de ideias já está um barril, né? Quem é do grupo sabe. E está muito legal, né? Cada um contribuindo com o que pode, com o que sabe. Está sendo uma experiência muito boa. Então, fica o convite, fica o meu agradecimento. Agradecer a Darli, principalmente, que trouxe esse capítulo. Agradecer desde já ao Felipe Barnabé, que vai estar nos próximos 2 capítulos, né, mês que vem, segunda, terça-feira do mês, né. Cláudia, continua aqui, aqui depois eu passo meu WhatsApp, tá bom? Quem quiser, né? Que nada, eu sou mais grata. Não, eu sou mais grata que você, Darli, desculpa. Gente, muito obrigada, fica aqui o convite para a próxima terça-feira. Vocês que, 2, 3 pessoas que vieram dizer, não, eu vim por causa da Darli, continua vindo agora por causa do Felipe Barnabé na próxima terça, tá bom? Fica o convite, a gente está sempre postando o link, para quem não quiser também fazer parte do grupo, lá no Instagram a gente posta o link sempre 30 minutos antes das apresentações, tá bom? Gente, obrigada, boa noite. Menos para quem quer fazer parte do grupo, eu vou ficar aqui com vocês. Tchau, obrigada. Tchau. Eu também acho, Gina. Cadê? Tá tudo. Cláudia, boa noite. Deixa eu colocar aqui o meu WhatsApp. Eu sou a administradora do grupo, né? Os artistas são eles, eu tô aqui só para dar apoio. Só não, eu sou... Sabe aquela galera do backstage? Que faz tudo pro artista brilhar? Então, essa sou eu. Aqui eu vou passar para vocês, é o meu WhatsApp, e lá a gente conversa, tem um formulário super simples,
Qualquer 10 horas vocês respondem, brincadeira. Aí vocês respondem, tá? E a gente dá uma breve conversada. Para saber o que, não sei se vocês conhecem a ABC2, que é o nosso grupo. Ah, beleza. Então aqui já vou colocar 99 382 0473 99 202 0473. Certinho, Cláudia? Certo, vou anotar aqui, obrigada. Disponha! Vocês têm mais alguém além de nós duas? A Laila. Laila. Opa! Então tá aí. Fica à vontade para me contatar, tá bom? Tá bom, obrigada, Rosana. Gente, fica com Deus. Amém. Beijo, tchau. Tchau, tchau. Por exemplo, a liderança da igreja, vou dar um exemplo assim, não seja